Hoje o Canapé Podcast na estrada, mais uma vez, se apresenta agora de uma forma mais enriquecedora ainda, porque o primeiro episódio foi demais. Está sendo lindo esse momento da gente aqui no Canapé, na estrada, especial na Paixão de Cristo. Tivemos aqui a presença de uma pessoa que nos trouxe muitos conhecimentos empresariais, dicas, informações, história de família e o seu legado. Para continuar esta condição de um legado tão belo, tão bonito, que faz da Paixão de Cristo um patrimônio nacional. Vamos aqui, mas antes desse momento, eu tenho que falar dos meus nossos patrocinadores, não é, Pedro? Conta aí. Pois é, acabei. A gente começa mais um episódio do Canapé, estreando aqui o Canapé na Estrada, né, onde a gente sai dos nossos estúdios e vem para o agreste pernambucano, né, berço da nossa Paixão de Cristo. Uma história belíssima. Esse novo episódio, a gente tem a grata felicidade de estar aqui, de termos patrocinadores que proporcionaram, né, esse episódio, como o pessoal do Café Santa Clara, a Succulho d'Água, a Epsi, né, distribuidora de vinhos, que trouxe aqui mimos para os nossos convidados. Temos também os restaurantes Porto Ferreiro, Alfaiate, Licínio, Bar do Neno, Bar do Lula. Então é muito gratificante juntar todas essas forças tradicionais, né? Tradicionais no nosso estado, na nossa cultura. Não é? E tá aqui na Paixão de Cristo, um lugar assim tão abençoado, sabe, Calbi, Natália? E ter a oportunidade de estar com essas pessoas que fazem o espetáculo, tanto no palco como por trás dos bastidores. E aí, Natália, quem é a Desde nossa próxima sempre. convidada? Obrigada, né? Estou aqui agora com essa incumbência de apresentar a nossa ilustre convidada, que está com uma missão grande, que é continuar todo esse legado. Uma mulher, como toda ela, faz parte dos caprichos desse espetáculo. Marina Pacheco, nossa convidada. Seja muito bem-vinda. A responsável por todo o figurino, todos os detalhes. Ela vai aqui nos contar minuciosamente tudo que foi pensado para esse grande espetáculo. Ai, gente, um prazer enorme estar aqui com vocês, recebê-los aqui na Cidade Teatro. A gente já está há alguns dias, né, no processo dos ensaios e agora nos ajustes finais, né? Chegou ontem. Onde você gosta. Exatamente. Chegou já nosso elenco convidado, né, ontem à noite. E estou aqui à disposição para contar para vocês tudo que vocês querem saber sobre. E nesse momento, como ela tinha falado, né? Porque eu disse, Marina, por favor, não tem como eu ir lá no camarim para olhar esse cenário, os tecidos, os detalhes. Aí ela disse, olha, agora, nesse momento, o camarim feminino está em prova. Veja. Está em burburinho. As meninas estão todas... Não tem condições, está naquele fuzuê. Então vamos começar, né? A gente tem Marina aqui com a gente nessa tarde belíssima.
né, nesse clima extremamente agradável. Mas a gente vai lá, viu? Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos começar a desfrutar desse momento, Vamos. né, com a nossa convidada. Marina, eu particularmente eu tenho curiosidades, né, acho que Calbi e Natália. E a minha começa o seguinte: como é, né, o que é que te levou a vir participar da Paixão de Cristo? Quem é sua fonte inspiradora? Quem é que te inspirou a estar aqui? Né? Porque não é fácil. Quando a gente herda, né, essa missão da continuidade, a carga é muito pesada. Então, conta pra gente, como é que foi tua história? Como é que tu veio pra cá? Né? Tá envolvida nisso. Então, História é obrigada longa, pela né? pergunta. Que é desde pequenininha. Exato, exatamente. A gente começa muito cedo, né? Já é uma tradição da nossa família começar atuando como Criança de Jerusalém, que é uma cena linda, que é muito especial. E aí a gente cresce em meio, tivemos uma infância super lúdica, né? Já existia todo o teatro, né? Que foi inaugurado em 68. Então, assim, foi 5 anos para construir o teatro, mais de 30, 40 anos para dar continuidade a todo esse processo de construção. Então, meio que a gente já cresceu com a estrutura principal Montada. pronta, montada. E era tudo muito lúdico, né? Tem vários atores que acompanham a gente desde pequenininho. E antes não existia a pousada existe em média de uns 25 anos. Então era realmente um local apenas como uma residência artística, né? Onde a gente conta essa história já. Estamos indo para a 57ª temporada, aqui dentro da Cidade de Teatro. E eu cresci amando a parte de interpretar, de atuar, né? Então, desde muito cedo, eu percebi que eu queria estar na frente dos palcos, eu queria ser pessoa pública, eu não tinha vergonha de estar diante das câmeras. E isso vai de pessoa para pessoa. Enquanto tinha meus irmãos não gostavam, eu gostava, minhas primas não gostavam, e cada um foi tomando o seu rumo, né, dentro de como que cada um pode colaborar, né, porque desde o início esse projeto ele funciona como um grande coletivo de teatro, e aí você vai identificando quais são os seus talentos, quais são os seus dons e onde que você pode colaborar. Mas em paralelo a isso, eu sempre gostei também de conhecer a fundo os bastidores, né? Então isso sempre me encantou, sempre foi muito mágico para mim. Então eu observava frente e por trás, né? E aí, depois que eu concluí meus estudos na escola, eu decidi fazer arquitetura, porque eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa ligada com arte, sendo que uma arte mais técnica, acho que também inspirada aqui com toda essa parte de construção, né? E aí, em paralelo, eu decidi me profissionalizar na parte de interpretação, muito incentivada pelo nosso diretor, que era, na época, Carlos Reis, que dirigia o espetáculo junto com Lúcia, que vocês vão entrevistar. E ele falou: Mari, se você quer ser profissional, você tem todo o meu apoio, vai estudar. E aí eu fui. E aí eu fui falar para os meus pais, né? Aí meu pai falou: para que você quer fazer se você já nasceu dentro de um teatro? Você vai aprender mais o quê? Eu falei: eu tenho muito que aprender, eu preciso me profissionalizar, porque na verdade eu não quero fazer só aqui. Eu quero ser uma atriz profissional em paralelo com a minha carreira que eu estou escolhendo também, e várias pessoas fazem isso. A gente tem aqui vários exemplos, né? Vovô seguiu 2 profissões, ele era jornalista aeronáutica, construiu um teatro, minha avó era atriz, mas também era figurinista, diretora de arte. Então é isso, tem pessoas que desenvolvem múltiplos talentos e que eu também sou assim. Então fui lá, né? Na época também cheguei a modelar, então me formei em teatro. E aí eu comecei a colaborar, não só como atriz aqui no espetáculo, mas também por trás. E isso foi um processo muito lento, eu não tinha pretensão de estar à frente, né? As coisas foram acontecendo,
uma geração de novos profissionais foram sendo convocados e eu sempre gostei, né, não só do teatro, mas também da parte de cinema. Então eu fui me inteirando e participando de outros projetos em paralelo para o trabalho que a gente sempre fez aqui. Então eu comecei a fazer curtas-metragens, longa-metragem, tanto em atuação quanto na equipe técnica. E fui me aperfeiçoando, né? Então, tudo que essa bagagem que eu trouxe, eu comecei a aplicar aqui, né? Então, eram vários projetos. Às vezes, a gente terminava uma temporada e já emendava num longa. Ou então, um curta que vinha antes. E aí, muitos profissionais, a gente começou a fazer um intercâmbio. Eu fui conhecendo outros profissionais nessas produções e fui trazendo Pra cá. gente, Excelente. profissionais, né? Então, foi uma mistura, assim. E falar um pouco do elenco deste ano, essa participação desses novos atores também consagrados, e como é que está sendo essa administração do figurino e etc. Como é que tu tens percebido essa nova, essa integração maior com a tecnologia, etc. Como é que é isso? Então, acho que o elenco, né, é uma das primeiras coisas que a gente resolve para cada edição. Nas primeiras reuniões a gente começa a debater e a gente decide juntos, né, como uma espécie de um conselho. A gente faz indicações de alguns atores para cada personagem e aí a gente faz também esse processo dividindo em 2 etapas, tem a gravação dos filmes e depois o espetáculo, né. E aí, a gente gravou em janeiro, e cada figurino, ele é pensado para cada edição. Claro que muita coisa a gente consegue, reaproveitar, mas outras coisas a gente vai realmente, transformando, vai inserindo novos elementos, vai mudando cartela de cor. Então, que é uma pergunta, né, que você muito se interessa, é uma espécie de criação, como a gente cria para moda, sendo que dentro de um figurino é como muito com a parte ligada à história. Então, os maiores figurinistas do mundo, né, e eles falam sobre isso. Um grande figurinista, ele não tem que entender só de moda, né? Ele tem que entender também de história, né? Então, eu peguei toda essa bagagem, sabe, desse olhar da estética, do belo. Tua fonte foi aonde? Minha fonte é muito livros, é muito os filmes, então todos esses filmes épicos que vocês puderem imaginar. Então, eu sempre fui muito Tem uma história de uma máscara aí, né? Que tu fosse estudiosa. lá pro outro lado pra verificar num filme uma máscara Os específica. Espartas. Capacete. Sim, Isso. sim, que a gente trouxe de um coliseu dos mais preservados de Nimes, no interior da França. Olha isso. E eu trouxe na mão, porque não cabia na mala. Então, assim, a gente faz às vezes Tu essas trouxeste e loucuras. replicou por aqui. Sim, os eu demais. trouxe o elmo e eu trouxe um livro de história do armamento de guerra romano. E é todo em francês. E aí a gente trouxe com nossos profissionais, a gente foi criando outros. Um pequeno detalhe, você vai no detalhe, você vê que o bordado, a cor, Sim. a paleta de cada situação, eu acho, aparece de uma forma que você, quando vai assistir, eu já assisti, modéstia à parte, convido a todos a assistir o Paixão de Cristo, a Paixão de Cristo em todos os seus streams e pessoalmente aqui, claro que sim. E o que é mais importante é que os detalhes nos faz dar uma imersão. Você se sente, não tem como não se emocionar, não é? É verdade. O detalhe da cena, a cena, ela também pode-se dizer que a cena também conta história. A cor, a paleta, os detalhes, conta história. O não é isso? material. Exatamente. E é, por tudo. exemplo, um material que seja mais polido ou não, de repente, já que é um teatro enorme, né, aqui a céu aberto, em questão de efeito, tu já chegou a mudar? Não, ali, esse material aqui, embora não seja na época ou não, temos que trazer, tem que casar o momento histórico daquele material com o efeito desse material para um público que está assistindo. Não é a televisão que dá ali, mas tem que dar um efeito para as pessoas que lá de longe estão assistindo. Sim.
tudo isso a gente cria já pensando, para a pessoa que está muito perto, ver a riqueza de detalhes, mas a pessoa que está distante, ela também enxergue. Então, assim, os grandes mestres, né, que vocês perguntaram também em quem me inspirei, né, nós temos a geração dos nossos mestres que criou tudo isso aqui. Então, nada melhor do que eles. Então, eu fui pesquisar e perguntar a eles. Como que eles criaram? Por que que esse cenário é dessa cor? Por que que esses figurinos eram dessa cor? E aí comecei a perguntá-los e também a pesquisar nos livros, porque eu não sei se meu pai falou, meu avô escreveu um livro que é da peça, a minha avó escreveu um livro de memórias da época da construção, e meu avô não queria e falava assim, você vai escrever o quê? Só vai dar... Não vai dar muito certo, porque minha avó, ela falava tudo na lata, e do jeito dela, original. Nordestina, retada, raiz. Nosso sotaque, nosso tom, Exatamente. nosso jeito. Aí já meu avô, ele era muito contido, muito lorde, muito intelectual, e aí ele não gostava de falar, sabe? Ele era muito polido nas palavras. Então, teve também o livro de Carlos Reis, que é um livro retratando as datas, e teve o último livro que foi um jornalista chamado Jamildo Melo, que escreveu a biografia do meu avô. Então, temos essas 4 fontes. E seu pai escreveu também na pandemia, ele disse. Ele escreveu o roteiro do longa que a gente está desenvolvendo, baseado nesses livros, nas histórias que ele vivenciou, entende? Com esses nossos mestres, que foi quem construiu. Então, é você juntar e fazer um grande caldeirão, né? Então, para criar, também a gente foi a fundo nessas informações, sabe? Então, vem cá. O teu personagem este ano é Madalena. Exato. Né? Enxergar a Madalena com a força e não com a estigma é um trabalho muito difícil. Fala um pouquinho disso aí. Interpretar de uma forma que Madalena seja bem percebida. Perfeito. Então, Maria Madalena, ela é uma personagem muito icônica e ao mesmo tempo controversa, né? Porque existem várias versões e aí eu não costumava estudar pela Bíblia, eu costumava estudar pelos livros e pelos filmes, como eu disse para vocês. E aí eu comecei a perceber que através dos filmes, principalmente, diferentes versões, né? E confundem muito. São algumas mulheres retratadas na Bíblia, o livro é o maior, né, da humanidade. Sim. É o livro mais lido, né, em toda a história. Mas na minha cabeça era um livro que tinha sido muito dentro de milhares de séculos, né, passados e milhares de povos diferentes, idiomas. Eu me questionava muito, sabe, pessoalmente falando, será que isso não foi alterado as histórias? Não é melhor pesquisar por fontes mais, sabe? Científicas, arqueólogas. Exato, meio por aí, né? Mas aí eu percebi que o meu avô, ele também, para escrever o texto aqui, ele estudou muito a Bíblia, ele estudou muito história, né? Ele estudou desde os antigos historiadores da Grécia, de Roma e tal, as pessoas que mais estudaram Jesus, né? Então, todos eles falam todas essas vertentes de Maria Madalena. Depois eu comecei a pesquisar que tem outros estudos, né? Que, por exemplo, se você começar a ler sobre a história dos cavaleiros da época da Idade Média, né, para onde Maria Madalena foi. Então, eu comecei a encontrar mais detalhes da história da vida dela, porque, na verdade, a gente encontra muito mais conteúdo sobre Jesus, né? Porque é a figura que está no centro daquela história. Mas e as figuras que estão em paralelo àquela história, que foram extremamente importantes e que são peças-chave para a gente desvendar algumas perguntas, né? Então, eu fui me enveredando, assim, nessa pesquisa e foi uma grande chave, assim, uma grande virada, assim, sabe? E quem foi o porta-voz de Jesus para dizer, Jesus ressuscitou?
Ele não pediu a Madalena. Exato, a Foi Madalena. a Madalena que ele exato, escolheu exato. repassar. Foi ela que Essa ficou com essa mensagem. incumbência de passar essa Exato. mensagem. Isso não é por acaso. Não por acaso. E um dos últimos filmes que retrataram ela, junto, né, a Jesus, que mais me chamou a atenção, é o filme Maria Madalena, de Gareth Davis. Não sei se vocês já assistiram, que é com o Joaquim Fênix, que é um ator fantástico, um dos meus favoritos. E a atriz é Rooney Mara. E depois desse filme, eles são gigantes, né? São 2 atores gigantes. Ele foi quem fez no filme Gladiador, ele foi o Imperador. Não sei se vocês se recordam. E ele já fez vários outros, né? Ela também. E quando eles fizeram juntos essa produção, eles já tinham se conhecido de outros projetos. E aí, quando eles concluíram a gravação, eles acabaram se casando. E é muito curioso essa história, porque é isso, né? Algumas histórias tocam profundamente, que entram nos atores e modificam de alguma forma, sabe? E é uma das obras mais bonitas que eu já vi, de todas. Porque existem várias versões, né? Se vocês olharem a obra é um diretor antigo que ele retratou, que é uma obra muito, muito criticada, assim, porque ele foi um diretor... Mel Gibson? Não, Mel Gibson é da geração mais recente, um dos mais antigos, assim. Depois eu vou lembrar, vou falar para vocês. E ele foi um das que fez a história de Maria Madalena de forma a colocar ela numa posição que questiona, né? Será que ela foi a mulher que foi apedrejada, que tinha toda essa história? E, na verdade, não. Né? São personagens distintas. Eu já fiz, inclusive, a personagem da mulher adúltera aqui no espetáculo. E Madalena é uma outra personagem. E muita gente confunde, algumas histórias fundem essas personagens, mas aqui no texto, como meu avô ele se inspirou e ele foi muito fiel ao que está na Bíblia, ao que que os historiadores realmente comprovam, então ele realmente colocou, são personagens distintas. A tua percepção com o público ao interpretar uma personagem tão forte e sentir a emoção naquele momento, no auge do teu personagem, o que passa pela tua cabeça, hein? Eu acho que o público consegue sentir, né, a verdade. Eu escuto muito relato de gente dizer: Mari, eu vejo você pessoalmente, como vocês estão vendo aqui, conversando, você tem a sua identidade. E quando você está no palco, a gente acha que vai ver você. E a gente acaba vendo Madalena, a gente acaba vendo uma outra personalidade. Eu acho que isso é um conjunto, né? A forma, a intenção que você coloca na sua interpretação, na sua voz, na história da personagem, quem era essa mulher, o que ela enfrentou. E tudo isso, essa bagagem que o público não vê, né? Tipo, as fontes de pesquisa que a gente faz, isso ajuda a gente a passar essa verdade, essa interpretação. Agora, outra dúvida assim minha. Quando você tá naquele momento de entrega no teu personagem, depois que termina aquela cena, pra recompor, tu precisa de algum tempo? Precisa porque é gradual a peça, né? Ela começa a primeira aparição de Madalena é na Via Sacra, né? Aqui na peça. E aí ela já começa a ver o mestre dela carregando uma cruz, sendo já açoitado, ele já tinha passado pelo processo. E realmente desesperador, né? Você se imagina, se coloca no lugar da personagem. Se fosse uma pessoa que eu admiro, que eu tenho um carinho, que eu tenho uma consideração, que eu tenho um amor, como que você estaria ao se deparar, ver um ser humano naquele estado? Entendeu? Com as maiores atrocidades que a humanidade pode imaginar, o quanto aquele ser sofreu. Exatamente. E a mensagem que ele prega, mesmo naquela situação, né? Porque desde o exatamente. Só em falar já emociona. Exato. Desde o momento que ele está ali no sermão, contando a história, ensinando,
a orar, ensinando os mandamentos, né? Então, desde ali, ele já veio para transformar, né? Veio para fazer muita mudança, muitas pessoas seguindo, muitas pessoas acompanhando, e ele é julgado, ele é condenado, ele é machucado, né? E continua ali ensinando e dando exemplo, e batem na cara dele, ele dá o outro lado, sabe? Então, é a gente tentar levar para o nosso dia a dia esses ensinamentos. Como que, se fosse Jesus no nosso lugar, em algumas situações difíceis que a gente passa no dia a dia, como que ele reagiria? É um exercício que eu busco fazer sempre, sabe? Isso é o aperfeiçoamento do ser. A gente vê a humanidade, principalmente nos dias atuais, né? A quantidade de guerras que estão acontecendo, violência, né? Muitas crianças com fome, desnutrição, doenças, né? A gente passou por uma pandemia onde eu, particularmente, tinha o desejo de que a sociedade iria evoluir, sabe, Marina? Uhum. Né? E você vê hoje em dia pessoas intolerantes, né? Impacientes, né? E esquecem do maior criador, né? Do filho do criador, de todos os exemplos que ele deixou aqui nessa terra, né? Se as pessoas pudessem pegar uma mensagem, né? E absorver isso, acho que as coisas seriam tão mais fáceis, né? E tu tens alguma mensagem, né? Diante de toda essa tua trajetória, esse teu berço artístico, né? Que você poderia deixar assim para as pessoas, para as próximas gerações? O que é que Marina diria daqui a 20 anos? Eu acho que o que eu diria 20 anos ela estaria aqui ainda, ela é bem novinha. Era do show. Ela tem 30 aí. Bota 60, 70 anos aí, meu amigo. Porque chegar num século e meio, Vocês né? estão perguntando todos os entrevistados a idade. Não falamos de idade nenhuma Só aqui, pra não. mim, né? Não falamos de idade, não. Fui Não diga não. abreviada. Não, Eu não. quis dizer pra ele, 20 anos ela é tão novinha, Não, mas- 20 anos ela vai estar por Mas aqui não ainda, dissemos primo. da idade, não. Ali tava fora. Tá bom. Não saiu, não. Tá tudo bem, tá Não, tudo ali foi bem. nos bastidores. Tá bom. Não tava Não, valendo, o que a não. gente questionou é porque a vida profissional dela começou desde cedo. É. Né? Então deu pra ela fazer muita coisa. Muita coisa. Né? É. E 20 anos ela ainda vai estar aqui. Eu espero, daqui a 20 anos tá aqui. A mensagem que eu acho que a principal mensagem que a gente deve passar para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor são os ensinamentos de Jesus, né? Não tem para onde correr, né? Não tem ensinamentos Se a melhores. gente for um pouquinho parecido, né? Então, sendo que diariamente o exercício é esse, porque tem momentos que é desafiador, né? As pessoas perguntam aqui muito. O que é mais difícil? É lidar com os atores? É lidar com a criação? É com o público? O que é que é? É com a grandiosidade? É com... Enfim. E eu falo, acho que o maior desafio de qualquer empresa, de qualquer negócio, de qualquer projeto é o recurso humano, né? Então, é você lidar, então, um projeto que tem, em média, 2.000 pessoas diretas, fora as pessoas indiretas envolvidas. Esse é o grande desafio. É um impacto social, não é? É um evento que se tornou história, passou a refletir na vida de milhares de pessoas. E daqueles que circundam e que permanecem na cidade. Porque eu estava a falar, vosso pai um pouco, antes de entrevistá-la, ele dizendo o quanto foi luta teus avós, o quanto foi luta de todos para que isso acontecesse. E isso passou a ser um legado por conta não pode se deixar passar isto. Isto realmente é algo que veio para unir, para robustecer, para engrandecer a nossa sociedade. Exato. É um espetáculo que traz a união, a família, o amor, o pensar, o filosofar, o conhecimento próprio e dos outros, né? Fazendo com que nós cheguemos aí às grandes mídias, de modo que, olha, peraí, não é só guerra. Não. Tem que ter um momento de família, um momento da gente, um momento do nosso povo. É verdade. Momento da gente, momento de ser e não ter. Ser. Só isso, não é verdade? Exatamente. Então, mas agora voltando para esse detalhe agora, eu fiquei aqui a pensar.
Tem algum figurino que tu cuidas, que tu fala assim, olha, este ali é o meu xodó. A assinatura dela. Exatamente. Que Eu você- falo porque foi puxando a sardinha pra ela falar, louca por isso, Natália. Não, porque seu pai falou, começou com uma capa de queijo do reino. Não, a aquela lata. latinha, Ah, lata. aquela- lata, é. Uma, Que se uma via banda, como né? Capacete. capacete. Me conta um pouco da história desse aperfeiçoamento. E aí ele falou que você passou um tempo com o Vitor. Sim, anos de Anos. estudos. Eu fazia arquitetura e moda ao mesmo tempo. Conta aí, Porque conta essa eu história. fazia porque, arquitetura ela na tava falando da academia. história De dela família, ali, de ela família, não tem que falou fazer agora. várias Você fazia coisas. moda há A muito moda tempo. sempre foi uma grande paixão também. Ah, E tio Vitor, que na verdade não era tio de sangue, mas era o melhor amigo dos meus avós. E ele é um dos primeiros integrantes. Então, ele era amigo de Luiz Mendonça, que era o irmão mais velho da minha avó. E foi tio Lourinho que escreveu o texto, que foi o primeiro Jesus, o primeiro diretor. E aí, tio Lourinho foi que começou a trazer os primeiros profissionais, porque a ideia foi do meu bisavô, né, de criar o espetáculo, e era com a família. E aí, tio Lourinho, que já era ator profissional em Recife, começou a trazer os colegas também profissionais. E, a partir daí, Vitor Moreira veio no meio, entende? E ele sempre foi ligado com a parte de moda, parte de cenografia, fazer figurino. Ele fez os primeiros. Nesse processo, ao longo de todos esses anos. tu tem essas... Eu tenho um croquis do primeiro espetáculo, da primeira edição. Eu Isso tenho não tem um desenho. memorial aí, Vamos né? bater foto. temos. Tá aí. Vamos colocar pra Temos, vocês tá. verem aí no Tem um nosso... memorial e tem parte do acervo lá dentro do camarim, porque ele doou todo o acervo dele pra gente. Vou Que mostrar pra massa. vocês. E aí o figurino, ele foi tendo evolução ao longo do tempo. E na época da construção, meu avô, ele escrevia cartas. E todas as cartas, era para tio Vitor e tio Vitor para ele. Tio Vitor morou um tempo em Fortaleza, depois em São Paulo. E era o melhor amigo do casal. Olha aqui. Um Olha, brinde. por ser uma mulher, a gente escolheu aqui Um vinho um rosé. Mateu, um vinho rosé. Ah. Vamos experimentar juntos, viu? Vamos, Agora, gente. Saúde. Saúde, paz, prosperidade e sucesso. Uma Um linda rosé, um Semana rosé. Santa Amém. e abençoada. É bom, viu? Muito bom. Delícia. Delícia. E tá na temperatura certa, porque Maravilhoso. aqui a temperatura tá bem agradável. Estamos falando Minha aqui... gente, tá uma delícia. Tá. Tá muito bom. Peraí, deixa eu mostrar aqui a... Vai mostrar. Saiu bem, viu? Saiu bem. Natália? Maravilhoso. Lindo. Já está. Olha lá. Isso é bonito. Garrafa, muito elegante. Pronto. Tem que ser essa altura, né? Exato. E conta esses detalhes. Eu fiquei curioso de... Essa da latinha tá aí? A latinha não está, mas eu tenho o depoimento que eu gravei de tio Vitor contando. Depois serve pra gente esse Eu negócio. vou ceder para vocês. Vamos publicar. Pois é. Massa. Aí eles fizeram o primeiro, aí depois eles fizeram 11 edições nas ruas, deram essa pausa, aí para construir aqui o teatro. E aí eles fizeram uma reformulação de todo o figurino, porque já tinha a base dos cenários e eles queriam inaugurar assim, dando show, né? Aí meu avô disse assim, a gente quis arrasar, mas a gente deixou o figurino rico demais. Porque no início era pobre porque não tinha realmente recurso. Era a lata do queijo do reino, era a pena da galinha que Mas aí com muito cozinharam esforço, no tamanho, aquele negócio que fazia. e fazia de forma Arretado. muito amadora, né? Aí quando foi para inaugurar aqui, depois no caso de 16 anos, aí eles fizeram um figurino pipoco, sendo que aí foi demais. Aí meu avô falou, não tem condição. O cara era uma pessoa muito simples, muito humilde, que ele não tinha lá, ele era uma pessoa andante, né? Ele passava de cidade em cidade e as pessoas iam seguindo ele e eles eram muito humildes. Então a gente precisa voltar a essa realidade. Então foi tendo essas modificações. A gente preserva muito dos figurinos iniciais. Lá na parte do acervo vocês vão conhecer.
E Manter isso tudo, hein? manter Meu Deus. isso tudo é uma trabalheira, Eu acredito. mas o Lavar, clima que ajuda muito. Limpar. É. E a ideia é o tempo inteiro manter cada vez mais Porque organizado. o tempo, a coisa toda, até com todo cuidado, É. tem que ainda mover, tirar, verificar, fazer. Exato. É muita coisa. Pois é. E aí, Museologia, quase. é museologia, exatamente. E aí a gente fez também o memorial de vovó e de vovô com as peças pessoais. E nessa edição agora, que a gente está comemorando os 100 anos, a gente fez o filme em homenagem. Então, a gente não retratou só cenas do espetáculo, né? Da vida de Jesus, mas a gente retratou também eles, no momento que eles estavam concebendo o projeto. Olha isso. Então, assim, retratando meu avô no momento que ele estava escrevendo o texto. A máquina de datilografar era pessoal dele, era uma máquina Remington, funcionando, impecável. Amém. Então, assim, os chapéus que a gente usou de palha eram deles originais, sabe? As roupas e sapatos, para não danificar, porque é quase museologia que a gente preserva. Isso é Então, eu história. procurei um modelo muito similar ao sapato que a gente tem lá no memorial. O cinto, então, cada detalhe. O binóculo, a bolsinha era o dele original, o megafone era o dele original. Megafone. Aham, Que massa. porque ele coordenava, assim, o espetáculo. A manta do cavalo, sabe? Então, a gente foi realmente uma história de pesquisa, de criação, para poder apresentar para o nosso público como esse projeto foi concebido. E os novos tecidos dos figurinos, tu compra onde? Então, essa é uma ótima pergunta. Muita gente fica curiosa para saber. A gente fez um processo de reformulação. Eu estou à frente do departamento já faz uns 10 anos. Comecei bem novinha mesmo. E aí, o que é que eu comecei a identificar? Existiam alguns tecidos sintéticos, né? E a cartela de cor também. Porque se você observar os filmes épicos mais antigos, eles não são tão realistas, entende? Apesar deles terem muitas qualidades, muitas coisas boas que dá pra gente estudar, se inspirar, mas ele não é tão preciso nesses detalhes. Assim, eu não Exatamente. sei, né? Só Isso, você se vai você saber. colocar a versão do bem-o antigo e o bem-o recente. Então, assim, você vai dizer, Marina, qual a sua análise? Eu vou Isso. dizer Era importante isso. eu vou dizer o que tem de bom de cada um. Eu não costumo falar a parte ruim, eu costumo falar a parte boa. E tudo isso eu aprendi na academia. Você tem que olhar e você vai ter que retirar o que aquilo tem de melhor. E você tem que treinar o seu olhar para isso. Entende? Então, assim, eu não gosto de ver referência feia, que eu não acredito. Exatamente, entendeu? E aí, quando eu comecei a perguntar aos nossos mestres, eu dizia, mas por que vocês colocaram essa cor? Então, ou eles diziam porque era o recurso que a gente tinha no momento, então era branco porque a gente não tinha condição de fazer não tinha outra tinta. pintura, não tinha tinta, não tinha... Ou era porque a gente ia ao cinema, não existia filme que você podia ver a qualquer tempo. Preto e branco. Preto e branco. Ou se fosse colorido, mesmo assim, a gente não tinha como fotografar, filmar, a gente tinha que decorar e tentar replicar de cabeça. Eu acho arretado isso, porque você forçou Força a a criatividade. Né? Eu disse, caramba, que trabalheira. E aí, tio Vitor fez assim, eu entrei na faculdade de arquitetura, ele disse, você vai fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Uma na sua faculdade, a outra você vai fazer comigo. Você vai toda semana aqui para estudar figurino comigo. Todos esses livros que tem aqui, que ele tinha uma biblioteca enorme, e a de vovô a gente preserva até hoje também. Todos esses livros são seus, mas não sai daqui de casa. Você vem toda semana e você vai estudar comigo. Então eu estudei moda dessa forma, que professor. Não, mas para aí que ela não falou. Aí eu retirei os tecidos sintéticos, comecei a pesquisar. Então, assim, antigamente os tecidos que usavam era algodão, era cânhamo, era linho. Então, eu comecei a inserir, aos poucos, esses tecidos e retirar os tecidos sintéticos. E passei a usar isso como uma premissa para a minha vida. Se você me ver, raramente eu vou usar um tecido sintético.
né? Porque a pele respira melhor, porque a qualidade do tecido é melhor, porque aí eu comecei a usar a consciência ambiental A nas minhas durabilidade também, criações. né? A durabilidade, tudo isso. Aí eu fui fazer um curso de tingimento, porque eu já pesquisava, mas aí eu descobri a pessoa que é referência na moda sustentável no Brasil. Aí fui para São Paulo fazer um curso de tingimento com Flávia Aranha, comecei a modificar todas as cartelas de cores daqui. Então aí eu comecei a inserir primeiro nos personagens principais. Aí Maria eu tinjo com genipapo, que é uma tinta, uma planta tintória de origem da Mata Atlântica, que os índios usam para fazer todos aqueles ornamentos, as pinturas, e é uma tinta que demora uma semana para sair da pele. É uma tinta natural. Aí tu fica com a mão toda... Azul, 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 azul. Mas aí, hoje, tipo, nos primeiros anos, aí eu meti a mão, né? Agora não, aí eu boto luva. Minhas assistentes também ensinei, no caso, fui aprender fora e ensino para minha equipe toda. Porque essa tinta... Porque assim, no ano seguinte, aí você tem que pintar de novo. Você não tem é que porque Maria não é só uma. Mas sendo que o tingimento natural, como ela é um pigmento natural, Não dura. a gente lava o figurino, porque Maria Madalena bate sangue cenográfico. Então, quase que diariamente, os figurinos eles são lavados. Então, no meio de uma mesma temporada, a gente tem que fazer mais de uma vez o tingimento. É uma trabalheira. E a de Madalena não é genipapo, é crajiru, porque é uma outra cartela de cor. A Karine Natália foi massa. Tu tá pensando que é fácil fazer a Paixão de Cristo? Inclusive nos ensaios. Não, ensaio não. Não, ensaio tu bota o tecido, né? Pelo amor de Deus. Não, veja só. Agora, os primeiros ensaios é roupa normal, pessoal. Aí os figurinos, eles são inseridos aos poucos, entendeu? E a maquiagem também aos poucos. Então, no momento que eu começo a usar o figurino, que eu começo a usar a maquiagem de efeito, vai melar e vai ter que lavar. Porém, os figurinos, eles têm reserva. Então, eu tinjo 2 figurinos iguais, todo igual. Então, usa um dia, no outro dia o outro. Usa um dia, no outro dia o outro. Mas tem que lavar todos os Porque dias. é quinta, sexta e sábado. Não, é de quinta até terminar a temporada. De quinta, que é ensaio agora, até terminar a temporada. É uma semana. Menina, tu tem que fazer quantas roupas? Nós temos 2 que elas ficam em uso, mas a grande maioria tem 3, 4, entendeu? De cada personagem. De cada personagem. Por exemplo, Jesus, que é o personagem principal, o protagonista, ele tem vários figurinos. Por exemplo, R1 dele, isso é uma linguagem do cinema que eu trouxe para cá. A R1 dele é a cena do sermão. Então, é um figurino que ele vai do sermão até o horto. Quando ele chega em Herodes, já é a R2. Quando ele chega em Pilatos, já entra outras camadas, né? E aí os grandes mestres do figurino, que eu passei também a aprender com eles e a dar aula, porque o que adianta eu aprender e não repassar? Então, também comecei a dar aula de figurino, de cenografia, enfim. Porque isso aqui tem que durar anos. Exatamente. Então, bora acabar. Não pode parar. Não. E aí ele tem, aí entra as outras camadas, né? Porque um figurino, quanto mais camadas ele tem, mais rico ele fica em cena. E ele também aumenta, como a gente está falando de um teatro ao ar livre, com toda essa dimensão. Então, os personagens eles têm que ter muitas camadas para crescer o ator no palco, entende? Então, assim, a sandália, né? Dependendo do personagem. Se eu puder, eu coloco ali algum salto, dependendo de qual personagem, entende? Se eu não puder botar um salto, eu vou aumentar o ator no acessório da cabeça, por exemplo, para ele crescer. Tá vendo? Entende? Não sabia, não. É muita... Agora, vou botar uma pergunta assim. Olha, tá vendo que eu falei certinho? Eu perguntei da tecnologia, porque ela usou tecnologia para toda a questão do cenário. Usou. Então, quando eu falei tecnologia, eu falei, será que eu estudei errado? Não, mas quando ela respondeu agora, eu falei, minha pergunta deu certo no início. Agora, tem uma coisa que é importante, que eu acho que é bom ligar. A arte de estar aqui e um pouquinho do legado também, e também, não só um pouquinho, muita coisa do legado, mas o emocional. O que liga teus avós quando tu anda por esses cenários
tu fala, poxa, eu estou num lugar onde meus antepassados estiveram, lutaram, fizeram isso aqui, e eu tô fazendo parte também disso. Aprimorando, como disse o Aprimorando. pai dela. E outro detalhe, só para terminar a pergunta nesse sentido, tem algum momento que você olha assim, num canto especial que tu fala, onde eu olho, eu vejo. Todos os lugares aqui. É mesmo. Todos. Se você for à frente e costas, nossos lados, todos os lugares. Tu enxergas. Vou dizer para vocês por quê. Assim. Aqui atrás vocês sabem que eles estão, né? Vocês Não. sabem Mesmo? por quê? Não. Eles estão aqui. Quer dizer, a matéria deles. né? Certo. Sim. Quando nossos corpos se transformarem num sim. pequeno punhado de pó, aqui atrás de nós, É mesmo. onde eles estão. Sendo que aí depois que a gente vira pó, a gente vira espírito, né? Então, todo lugar. E quando tu bate o teu olhar assim, tu tem sempre aquela. Eita. Todo lugar. A gente todo vê- Tu lugar se a gente sente, enxerga. tu se sente uma diva? Me sinto, Ou porque Plínio, dizem né? que eu sou muito parecida com ela na parte estética e pelo gosto da arte. É? E me Então. sinto também parte dele pela essa parte de eu me interessar muito pela parte de história, de pesquisa, de estudo. Essa parte dele ser uma A pessoa figurinista dela. extremamente intelectual, extremamente pesquisadora, extremamente séria. Então, dificilmente você vai me ver, sei lá, ali num grupo falar coisas aleatórias. Eu vou sempre preferir estar ali. Ontem eu estava concluindo uma oficina de roteiro. Eu criei uma plataforma de ensino sobre diferentes departamentos de projetos teatrais e audiovisuais e estamos com a segunda turma e concluí. Então, enquanto algumas pessoas estavam na piscina, ou eu vou estar trabalhando, se eu sair do trabalho vai ser para algo do tipo. Tu tem Massa. o importante, mais interessante, é difícil de ver isso. Mas ela tem a vivência como atriz e como diretora de artes. Então ela consegue realmente trazer a vivência de encenar e de dirigir. E ensinar também. E ensinar, mas assim, ela consegue fazer isso. E essa mescla, às vezes não confunde não, tu fala, Não, eu acho que aperfeiçoa. Por exemplo, eu estava de manhã acompanhando a prova do elenco masculino. E aí você aprende, porque a arte de interpretar, ela exige disciplina, o teatro, né? O teatro que nasceu na Grécia é quase uma forma espartana de ser. E o meu avô, ele era muito assim. Então, a gente aprende aqui tipo, aqui é um projeto, tudo bem que é arte, tudo bem que é teatro, mas é extremamente organizado, extremamente disciplina, sabe? Então, assim, ajuda a você aprender a liderar, a você cobrar das equipes. Então, o elenco nada mais é do que mais uma equipe. Sim. Entendeu? E tem que seguir todas as normas como qualquer outra equipe. E não pode quebrar, entendeu? Então, por exemplo, se chega lá no camarim, não pode ir com nada pessoal, né? Por exemplo, eu tô com coisas pessoais porque eu ainda não provei o meu figurino. Mas no momento que eu provar o figurino em diante, é preferível que você retire e você já desça pro camarim sem nada seu pessoal. Entendeu? então é isso. É perceber da virada de chave. Ela consegue dar a virada de chave. Eu tô aqui, tá aqui. E quando chega no momento, no virar de chave, no momento assim mesmo, de mudar, né? Eu vou agora, tirei tudo. É como eu também faço, como todos nós fazemos assim nas profissões, né? Quando a gente tá como advogado, a gente coloca o paletó e gravata e vai para o negócio. Depois que tira aquilo ali, né? Então, quando você vai para Incorpora a personagem. pronto, Não. Natália, é isso. É isso. Natália hoje tá na área de... Ô, Marina, e acho, né, a diva, o papel dela no teatro. Você tá fazendo isso, você tá cuidando dos mínimos detalhes, Sim. né? Como o papel de uma mulher numa casa, né? Veja, eu trabalho, enfim, né? Mas a mulher, ela, em qualquer lugar que ela vai, ela consegue perceber os detalhes. E os detalhes é que fazem a diferença. Exato. Né? E numa empresa, você tem nesse papel, tem na sua vivência, tem um embasamento e tendo voz, você consegue mudar.
Exatamente. Engraçado, né, Pedro? O tempo passou rápido. Vê Passa você ver voando. que entrevista gostosa, né? Boa. Tá, mas ainda vai continuar. Eu já Que- disse que eu vou com esse camarém. Vamos, é só uma Marina, taça. Marina vai matar esse seu desejo, né? A gente, Vamos. nesta tarde. E imagina ver o tecido de Maria. É lindo. né? Lindo. Isso é uma coisa sensacional. Acho que eu não consigo. Olha, como eu sou fã e acho lindo o espetáculo, admiro todos os detalhes, eu acho uma imersão que, olha, que se toda pessoa pudesse perceber e tivesse a oportunidade de estar aqui, fosse uma parte até incluída no próprio cenário escolar, no próprio formato, para que as pessoas pudessem perceber da história em seus detalhes, e poder, assim, utilizar para o seu conhecimento próprio, através de instituições públicas, etc. Isso deveria ser um incentivo nacional, porque é o perceber do que é filosofia pura, o que é religiosidade, o que é independente da religião que siga, religiosidade diferente de religião, mas é algo que traz um ensinamento importante. E eu acho que com esse fechamento que eu queria pensar um pouquinho mais do conhecimento da nossa convidada, Marina, e que você mande um recado assim do seu coração para as pessoas que são tão admiradoras quanto nós que estamos aqui no Canapé Podcast pela paixão de Cristo. E que você, como atriz, como diretora de toda essa, e participante direta desse projeto tão lindo, dessa coisa tão linda que já acontece há tantos anos, 57 anos. Aqui. E é algo que eu queria que você desse um recado para aquela telinha ali, para dizer a sua emoção em poucas palavras. Perfeito. Foi um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, contar um pouquinho. A gente vai continuar lá nos bastidores, lá no camarim, mostrar os tecidos, né, as texturas, os tingimentos. E dizer que não só para nós atores, para nós que fazemos, mas para quem assiste, né, é uma experiência única, sensorial, imersiva, que transporta as pessoas através do tempo, Sim. né? Esse projeto é um projeto que, desde o início, ele tem o propósito de transformar pessoas através da arte, né? É um legado, foi uma saga para construí-lo, né? E ele não para, né? A construção continua, o aperfeiçoamento também é contínuo, né? E a gente espera que vocês amem, né, viver essa experiência conosco. Então, a gente convida todos vocês para assistirem essa temporada que está sendo muito especial, Centenária. esse centenário. E de 28 de março a 4 de abril, aqui em Nova Jerusalém. E é isso, a gente espera todos vocês para viver conosco essa história. E o canapé. Venham, né, Calbi? Venham, só venham. Venham que vocês vão desfrutar de um momento assim incrível. Agora, antes de encerrar, Aí tá certo. vendo nos olhos de Marina o amor, a dedicação, né, a doçura como ela se retratou dos avós. É verdade. É que quando a gente fala de avô, a gente lembra logo, vem aquele gostinho de açúcar, né? De você Vem de tá cafundé. ali, Do olho d'água. carinho, É tanta coisa, lembra da minha tanta avó. coisa assim boa. E eu queria que você deixasse assim uma mensagem para eles dois. Eu sei que materialmente eles estão aqui atrás, né? Neste cenário eles estão em todos os lugares. Se você pudesse agradecer ao seu avô e à sua avó, qual mensagem você daria a eles? Vocês estão querendo que a gente se emocione mesmo, né? Eu tô tentando aqui, ó, manter a pose. A gente quer que você fique com o olho d'água. Mas já tô. Mas para falar tem que a gente manter a postura. E eu treino muito isso. Que a emoção ela tem que vir, mas ela tem que ser controlada, senão a gente se perde, né? O texto vai embora. Mas eu acho que a gente é muito grato, né? Por tudo que eles fizeram, todo esforço. E a gente busca honrar, né? É um desafio diário, mas a gente tá aqui, firme. Canapé agradece Marina Pacheco. Obrigada.